Olá pessoal, que bom estar com vocês de volta. Agora eu vou gravar aqui esta aula de uma espécie de revisão e correção, tá bom? Dos exercícios que eu passei para vocês. Sei que esse formato meio semipresencial é mais trabalhoso, então eu espero que vocês tenham tirado um tempo para poder tentar resolver essa atividade. E aí com isso vocês agora vão ter a correção da atividade, tá ok? E o mais importante é que haja compreensão também, beleza? Bom, então tá. Sobre taxas equivalentes, a ideia é que a gente compreenda que elas são taxas que produzem o mesmo montante, tá bom? No mesmo intervalo de tempo, só que quando o tempo é medido em unidades diferentes. Vamos trazer isso aqui para o real e vamos pensar o seguinte. Qual é o tempo que eu tenho aqui? Olha, eu tenho o tempo medido em trimestre, tá vendo? Ó? Trimestre, e tenho aqui o tempo medido em anos. Então são duas unidades de medidas de tempo diferentes, mas a gente está interessado em converter essas unidades, uma na outra. Por exemplo, se a gente pensar o seguinte, um ano aqui, olha, um ano em relação a trimestre tem quantos trimestres? 4 trimestres, certo? Porque um trimestre são 3 meses, ok? E 3 vezes 4 dá 12 meses, que é um ano. Então, 4 trimestres é a mesma coisa que um ano. Então, no final das contas, a gente só vai reescrever a taxa, que é de 6% ao ano, como se ela fosse capitalizada é, ao trimestre, tá bom? Então vamos pensar aqui, fazer aqui um exemplo bem básico. Suponha que você tem um capital C qualquer, tá bom? Você investiu ele, esse investimento aqui, ó, vou colocar aqui. Você investiu o seu capital C e depois de um ano, olha só, depois de um ano, ele capitalizou, certo? O que significa esse capitalizou? Alguém foi lá e calculou o juro e juntou com esse seu valor. Então, no final de um ano, você tem o seu capital mais os juros que você ganhou ao final desse um ano. Isso aqui vai lhe dar o quê? Vai lhe dar um montante, nós vamos chamar de montante M. Agora, o seguinte, imagine que você vai pegar agora esse mesmo capital C, certo? Esse mesmo capital C e vai investir também. Só que você vai investir o seguinte, tá? Olha só, que você vai investir ele também. Só que ao invés de investir ele por ano, você investiu por trimestre, certo? Então, chegou no final do primeiro trimestre, olha só, no primeiro trimestre você recebeu um juro dele, então aqui você vai ter o seu C mais um juro do primeiro trimestre, aí você vai reinvestir ele, lá no segundo trimestre você vai receber mais um pouquinho de juros, reinveste ele, no terceiro trimestre você recebe mais um pouquinho de juro, reinveste, no quarto trimestre você recebe um pouquinho mais de juro também e no final deu o mesmo ano, certo? Olha, aqui são 4 trimestres e você vai ter o que? O mesmo montante M, tá? Então a ideia de taxas equivalentes é essa, é que você vai apenas capitalizar o seu dinheiro em períodos de tempo diferentes, mas que no final o montante seja o mesmo, tá bom? Porque o tempo é o mesmo, tá bom? Ele só vai estar reescrevendo a taxa em em uma unidade de tempo diferente. Então, a princípio é isso, é essa a ideia aqui de taxas equivalentes, tá bom? Então, uma vez que vocês conseguirem compreender isso, vai ficar bem tranquilo o processo de trabalhar com esse conhecimento. Joinha? Espero que tenha clareado um pouquinho aí para vocês. Vamos então agora fazer a resolução dos exercícios, tá ok? Bom,
Vou colocar aqui uma corzinha diferente, um azulzinho bem gostoso. Fazendo isso aqui para nossa resolução, essa taxa ela de 6%, ela significa 0,06, ok? A fórmula que a gente usa para converter as taxas é assim, olha, 1 mais i, certo? Botar o i maiúsculo aqui, é igual a 1 mais i, colocar aqui agora o i minúsculo aqui. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, de escolher esse lado menor aqui, esse lado esquerdo, como sendo aquele que o tempo é maior, tá bom? Então, no caso, quem é maior é o trimestre ou é o ano que é maior? Então, no caso, o ano é maior do que o trimestre. Então, eu coloco ele aqui, tá bom? Porque um trimestre tem quantos, ou um ano tem quantos trimestres? Porque quando a gente coloca a taxa, o tempo maior aqui, eu não preciso colocar expoentes aqui, beleza? A gente só deixa o expoente 1, que é o natural. Então, como a taxa aqui está por ano, então esse 6 aqui vai entrar aqui nesse I maiúsculo. Então, fica aqui o que? 1 mais 0,06 é igual 1 mais I. Esse I agora é a taxa equivalente que eu quero encontrar. Acho que eu coloquei um valorzinho trocado aqui, né? Aqui não é o I. Aqui é o T de tempo, o N, né? Aí agora aqui no tempo eu vou colocar a quantidade de trimestres que tem no ano. No caso são 4 trimestres, ok? Então ficaria assim, 4 trimestres. Resolvendo isso aqui, olha, 1 mais 6 centésimos dá 1 inteiro mais 6 centésimos. Então ficaria assim, 1,06 é igual a 1 mais i elevado a 4. Aqui chega no momento em que nós temos que relembrar aqui a ideia de como é que eu resolvo equações exponenciais, quando tem expoentes aqui, olha. A operação que é inversa da potenciação é a radiciação. Então quer dizer que se eu elevar os dois lados dessa igualdade a um radical 4, de índice 4, eu vou eliminar aquele expoente 4 ali, ó. Então seria mais ou menos isso aqui, olha. Raiz quarta de 1,06. Olha só, por que eu estou colocando essa raiz quadrada do lado de cá? Vai ser igual a raiz quarta de 1 mais i elevado a 4. Olha só, esse radical que eu coloquei aqui, deixa eu destacar ele de vermelhinho aqui, olha. Esse radical vermelhinho que eu coloquei aqui, ó, do lado esquerdo, ele foi necessário para poder eliminar esse fator, esse expoente 4. Então eu posso fazer a mesma operação dos dois lados de uma igualdade, que ela permanece uma igualdade, tá bom? Então a necessidade disso foi para quê? Para que essa raiz quarta, ó, elimine esse expoente 4 aqui. Então eu vou ter aí agora o que? Vou ter só quem? Do lado direito, vou ter só o 1 mais o i, tá bom? Porque o expoente 4 já foi eliminado pela raiz. E do lado esquerdo eu tenho que extrair a raiz quarta de 1,06. Vou fazer uso aqui agora de uma calculadora para andar rápido, tá bom? Porque manualmente falando isso aqui não é bom de fazer. Vamos fazer aqui a raiz quarta de 1,04. Precisamos entender como usar essa raiz quarta aqui numa calculadora que não tem esse tipo de raiz, tá bom? A gente vai ter que transformar uma raiz qualquer em potência de expoente fracionário. Por exemplo, se eu tenho assim, olha, uma raiz enésima de A, qualquer um A elevado a M, então isso aqui se transforma numa potência A elevado a M sobre N, certo? Então uma raiz se transforma em expoente fracionário, beleza? Esse M normalmente aqui, olha, ele seria, quando ele não aparece, ele é um expoente 1, tá bom? Então aqui, olha, no radical ele é um expoente 1.
E é isso que a gente vai utilizar ali agora, tá bom? A gente vai utilizar na... Vou até escrever ele aqui. Então é a mesma coisa que dizer assim, olha, 1,06 elevado a 1 quarto. Porque esse 1 aqui é esse do numerador e o índice da raiz aqui é o denominador, certo? Aí agora fica fácil para poder fazer na calculadora. Por quê? Porque a calculadora tem essa função de expoente. Então vai ficar assim, olha. Eu vou usar aqui 1,06, 1,06. Para fazer o expoente, eu vou clicar nessa teclinha aqui de x elevado a y. Elevado, ele apareceu ali, olha, o chapeuzinho do vovô, que significa a potência. E aí eu vou escrever a potência agora, que é 1 dividido para 4. Olha. 1 dividido para 4, tá? 1 quarto é isso, é 1 dividido para 4. Beleza? Então eu vou dar o igual aqui e eu vou ter o resultado. Olha, então 1,06 elevado a 1 quarto é igual a 1,01467. Eu vou colocar aqui, ó. É 1,01467, se não me falha a memória. 01467, 01467. OK. Então é isso mesmo. Igual a 1 mais i. Joia. Agora, para encontrar o valor desse i, a gente vai só isolar ele, tá bom? Esse 1 vai projetar para o lado de cá com a operação inversa. Ele estava positivo do lado direito, vai negativo para o lado esquerdo. Então temos 1,01467 menos 1 é igual ao i. Tudo isso aqui menos 1, essa parte inteira desaparece. Vai ficar só quem? 0,01467 é igual ao i. Transformando isso aqui agora em porcentagem, porque está em decimal, né? Essa vírgula se desloca 2 casas para a direita, tá bom? Porque transformar a taxa de decimal para porcentagem é só multiplicar por 100. Beleza? Então isso aqui seria o mesmo que multiplicar por 100. Portanto, o i vai ficar igual a quanto? 1,46 aproximadamente, tá bom? Então, arredondando aqui, poderíamos... vou deixar arredondado... Tá, vou deixar aproximado aqui. Pronto, olha. Conclusão que nós temos. É uma taxa de 6% ao ano, se for capitalizado ao trimestre, vai dar uma taxa de 1,46 aproximado, quase 1,47. Tá bom? O que às vezes a gente pode pensar que não seria correto, porque 6% ao ano, se eu for dividir 6 para 4, que seria os 4 trimestres, daria 1,5, né? Daria 1,5. Porém, na realidade não é 1,5, é 1,46. E essa diferença aí é por causa que os valores são capitalizados a cada trimestre. Então, o que foi capitalizado no primeiro trimestre já gera um pouquinho de juro para o segundo, já gera um pouquinho de juro para o terceiro. E assim, quando chega no final dos 4 trimestres, ele vai gerar o mesmo montante que 6% se fosse capitalizado ao ano. Bacana? Então aqui nós já temos a resolução do primeiro exercício. Joinha? E aí, espero que vocês, ao olharem para essa resolução, vocês consigam responder aqueles que vão faltar, tá bom? Eu vou responder 2 desses exercícios, tá bom? Já respondi aqui o primeiro, vamos responder um outro, e esses 2 servirão de base para vocês poderem trabalhar. Bacana?